Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E esse texto vai ser tanto nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para essa conversa que eu julgo importantíssima. O texto sagrado, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto sagrado diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, se você ainda estiver localizando. Eu quero ler o versículo 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. O apóstolo Paulo faz uma afirmação categórica, direta, objetiva, né? Cristo é o cabeça de todo homem. Ele também vai afirmar no final do versículo, Deus é o cabeça de Cristo. E a ideia de cabeça fala de governo, fala de comando. Então, por exemplo, no português a gente já não usa tanto algumas expressões com a palavra cabeça, como ainda se usa na língua inglesa, né? Então, para nós é quartel-general, né? Aqui é headquarter, o quartel da cabeça. E lá, normalmente, a gente fala de um pastor principal ou sênior, que a maioria das igrejas ainda usa a nomenclatura, head pastor, e assim vai. A ideia de cabeça na Bíblia fala de governo, de liderança. E a Bíblia diz que o Filho, Cristo, se sujeita ao Pai. Ele tem o Pai como cabeça e governo. Jesus, enquanto homem, nos dias do seu ministério terreno, dizia, eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar, né? Essa submissão a um cabeça é inquestionável. Mas a Bíblia apresenta Cristo com autoridade sobre nós, né? Existem aqueles que não reconheceram o seu senhorio, né? E, nesse momento, não o tem como senhor, como autoridade. Mas a Bíblia diz que um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, está lá em Filipenses 2, que Jesus Cristo é Senhor, né? Ou seja, um dia todos se curvarão, por bem ou por mal, ao seu governo, mas a ideia hoje de falar dele como cabeça, ela está sendo dirigida à igreja, aqueles que já reconheceram o seu senhorio. E a Bíblia diz que da mesma forma como o Pai tem autoridade e governo sobre o Filho, e Cristo, o Filho, tem autoridade e governo sobre todo homem, a Bíblia fala a respeito do homem como cabeça da mulher, não de toda mulher, da sua mulher, né? Aqui uma palavra dirigida aos casados, e aqueles entre nós que ainda não são, melhor hora de aprender sobre essas coisas é antes, né? Antes do casamento. Então, é importante que a gente entenda o que é que significa isso. Porque muitas vezes eu vi esse assunto ser abordado na igreja, desde que eu era garoto, solteiro, né? E quase sempre era uma espécie, né, de ensino que, evidentemente, numa época onde não havia tanta dificuldade de entender o que era o modelo familiar que Deus estabeleceu. Hoje em dia as coisas estão ficando, né, subjetivas, líquidas, relativas, né? Nós temos um movimento que, se por um lado nós não podemos negar que é bom, de valorização da mulher, mas que muitas vezes empurra numa linha de empoderamento e confronto quando nós falamos da estrutura do lar, né? Para as mulheres, às vezes, é mais difícil lidar com essa ideia do princípio de submissão. Eu lembro que um dia uma irmã revoltada me aborda na igreja, fala assim, pastor, é injusto esse negócio de Deus falar que o homem tem que ser a cabeça e a mulher tem que ser governada, né? Porque isso faz a gente se sentir menor, desvalorizada. Eu olhei para ela e falei, a senhora tem filhos? Até onde eu sei. Ela falou, tem. Falei, a senhora ensina seus filhos a respeitar a sua autoridade? Claro que sim. Eu falei, com isso a senhora está dizendo que eles são menos importantes? De jeito nenhum. Morreria por eles. Falei, exatamente. Acredito e espero que o seu marido faça o mesmo por você, né? Deus estabelecer uma linha de comando não tem nada a ver com valor. Assim como, né, hoje, quando você olha, por exemplo, quem é o cabeça do lar não tem mais valor do que os demais do lar. Aliás, ele está numa posição que ele tem que valorizar e colocar os outros à frente de si. Então, essa ideia de que a autoridade tem a ver com valor, ela tem confundido muita coisa, né? Nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre diversos níveis de autoridade, e a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus, está lá em Romanos 13. E que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, algo que nós precisamos entender em qualquer âmbito, não importa se estamos falando da esfera, né, civil, social, existem autoridades, e a Bíblia nos manda ser sujeito às autoridades, né? É interessante que até quando muitas vezes desobediência
foi praticada por um princípio que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Nunca deixou de haver um coração de submissão. Então, por exemplo, quando os amigos de Daniel enfrentam o rei de Babilônia, dizendo, nós não vamos nos curvar diante da estátua, porque ele é uma autoridade, mas não era maior do que a autoridade do cabeça de todos, que é o próprio Deus. Mas ele diz assim, se vocês não fizerem, eu lanço vocês no fogo. Ele diz, e se lançar, nosso Deus pode nos livrar da sua mão. Se não livrar, nós vamos para a fornalha, nós vamos acatar a consequência de te enfrentar para obedecer a Deus, né? Então, cada exemplo bíblico, até quando existe o que você pode chamar de desobediência à autoridade, em nome de submeter-se à obediência maior, sempre há um coração correto. E nós precisamos ensinar essas coisas. Nossos filhos precisam saber disso, não porque nós somos controladores, para o bem deles. Nossas esposas têm que entender os princípios, não porque queremos ser dominadores. A Bíblia, por exemplo, Paulo escreve o apóstolo Pedro escreve aos presbíteros e diz, aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, juntamente convosco. O que é a palavra presbítero? Significa ancião. Desde a antiguidade, você pega esse modelo no Antigo Testamento, quem governava a cidade? Os anciãos se assentavam às portas. Eles usaram o mesmo linguajar e terminologia dentro da igreja. Então, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim, os presbíteros que governam bem. De quem era o governo da igreja do Novo Testamento? Muitas vezes a Bíblia vai falar desse corpo de anciãos orando para ouvir o Espírito Santo. Esse é um assunto que é ele quem tem que governar a igreja, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, na prática, eles eram quem tinha o posicionamento de autoridade, né? E quando você vê a Bíblia ensinando sobre isso, ela também vai dar o contraponto. O apóstolo Pedro diz assim, né? Aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, juntamente convosco, assim, de alguém envolvido no governo para os demais. E diz, apacentai o rebanho de Deus. Ele vai dizer assim, não como dominadores do povo. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. O Senhor Jesus deixou claro isso, quando mostrou que ele estava numa posição que não era para ser servido. Ou seja, eu não vou abusar disso em benefício próprio. Eu estou nesse lugar para servir vocês, né? E Jesus nos ensinou tanto a ter o uso de autoridade correta, que diz respeito ao serviço, a um governo que é em prol, seja da família, aqui nós estamos falando do contexto da família, ou quem está governando a igreja, em prol da igreja e assim por diante. Mas muitas vezes a gente consegue absorver uma parte do que a Bíblia diz sem pensar no combo todo. Então, às vezes que as coisas não estão legais, o marido e a mulher estão concordando, às vezes tem um maridão que bate na mesa e diz, cabeça desse lote sou eu, já dizia a Sagrada Escritura, né? E mencionar isso só para ganhar discussão não é algo que necessariamente vai ajudar seu casamento, nem você a viver o que Deus tem para você. O que eu queria chamar a sua atenção é que assim como Cristo se submete ao Pai e nós ao Cristo, e até que nós temos o elemento espiritual, quando a Bíblia diz que o homem tem que ser o cabeça da esposa, consequentemente dos filhos de todo o lar, é que o governo do homem, em primeiro lugar, antes da administração da casa, antes das regras da casa, de qualquer outra coisa, ele, em essência, precisa ser um governo espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, o governo espiritual do lar. Porque tem muito marido que é bom provedor, que ele estabeleceu boas regras para proteger, educar os filhos, mas ele não está puxando a carroça no sentido de quando a gente fala da vida espiritual. É quase como se a gente dissesse, já tenho muita coisa para se preocupar e, às vezes, o marido, consciente ou inconscientemente, olha para a esposa e diz, essa parte espiritual fica para você. E, ao mesmo tempo que, em alguns momentos, ele quer cobrar o cabeça, sou eu quem falo, em outros momentos, ele está transferindo e delegando o que não deveria. Então, nós precisamos entender, meu pai tinha uma frase que eu acho muito interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus olha para o homem, quando o criou e diz, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora. A palavra auxiliadora, às vezes, na cabeça de alguns, soa só como servente, né? Uma ajudante. Mas ela ajuda em tudo, inclusive na tomada de decisões, né? Aliás, se a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, é lógico que duas cabeças pensando, discutindo um assunto, podem ter perspectivas maiores e mais abrangentes do que uma. Então, meu pai gostava de dizer que a mulher é o vice-presidente do lar, para não deixar assim tão abaixo, né? Mas botava assim, está co-presidindo, mas existe uma posição diferenciada. Gente, esses princípios bíblicos, eles são imutáveis, são inegociáveis, são eternos, são absolutos. Agora, a gente precisa entender que bater o pé para defender o cabeça do lar sou eu, não é para dizer que a gente é que tem a última palavra em qualquer decisão. Há situações
onde a sabedoria nos aponta para que você, inclusive, ouça a ajudadora que Deus colocou ao seu lado. Né? Aliás, em Gênesis 21:12, você vai ver Deus falando com Abraão. Atende Sara em tudo que ela te disser. Tinha uma questão que Sara queria um negócio, Abraão estava com o coração apertado, né? E na hora que ele vai buscar de Deus a direção, porque se ele é o nosso cabeça, para a gente ser um bom cabeça do lar, é importante que o homem esteja alinhado com o que Deus tem, e Deus diz para ele, ouve Sara, tua mulher. Eu lembro que um dia comentei isso com alguém, e o cara respondeu assim, mas em Gênesis 3:17, na hora Deus dá a bronca a Adão depois do pecado, ele diz, visto que deste ouvidos à voz da tua mulher. Aí ele falou, aí está meio contraditório. Aí ele falou, é para ouvir a mulher ou não é? Eu olhei para ele e falei, depende de quem sua mulher está ouvindo. A mulher de Adão estava ouvindo Satanás, ele não devia ter ouvido ela. A mulher de Abraão, Sara, estava ouvindo Deus. Então, assim, se você não tiver a capacidade de discernir quem sua mulher está ouvindo, vai ser difícil você saber se deve dar ouvido a ela ou não. Mas Deus cobra do homem, inclusive, não ter discernido que ele estava ouvindo o conselho errado. Né? Então, assim, é um assunto sensível, mas o ponto que eu quero abordar, principalmente com vocês, é o nível de responsabilidade que nos cabe. E Josué, no capítulo 24, no verso 15, ele diz, olha, vocês vão ter que tomar uma decisão. Se vocês vão servir aos deuses, aos falsos deuses da família de Abraão, nosso patriarca, lá quando Deus o tirou de Ur, se vocês vão servir aos deuses egípcios ou dos cananeus. Porque ele falou, até na idolatria vocês estão indecisos. Josué disse, eu tomei a decisão, e ela é por mim e por toda a minha casa, porque minha casa governo eu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe, esse é o nível de governo que a gente tem que assumir, e assumir assim, não vou dizer com violência, mas com intensidade, com a carga pesada. Né? Porque um dia nós estaremos diante de Deus e vamos responder, né, por aquilo que Ele nos confiou. Eu sempre ouvia meu pai dizer que salvação é individual, mas o projeto de Deus é familiar. Então, por exemplo, na hora de oferecer salvação por ocasião do dilúvio, Deus não ofereceu o livramento só para Noé, que era homem justo, mas para Noé e toda a sua casa. Quando Deus vai julgar Sodoma e Gomorra e vai destruir aquelas cidades, né, tem outras duas que a gente nunca lembra o nome, uma é Zoar, eu li esses dias, falei, vou lembrar, e já me passou. Mas a gente lembra das maiores e principais. Quando o Senhor disse que ia destruir, Ele ofereceu o livramento não apenas para Ló, mas para Ló e para toda a sua casa. O interessante é que, quando você olha, né, o caso de Ló, né, ele tinha só 2 filhas. Mas a oferta foi oferecida aos genros, o que me fez acreditar que genro é parte da família, Caleb. Que Deus tem um plano até para os genros. Então, a gente olha para a Escritura e vê que Deus sempre quer fazer algo, não só no indivíduo, mas na casa. Mas, normalmente, Ele começa por onde? Pelo cabeça. Então um anjo aparece para Cornélio e diz, manda chamar Pedro, está lá em Jope, no endereço tal. Né? Ele te dirá palavras mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. Normalmente parece que Deus está procurando como porta de entrada para qualquer família o líder, o cabeça. E isso não é à toa. Gente, existem algumas estatísticas, elas variam muito de lugar para lugar, mas a variação não é tão grande, que quando filhos se convertem, né, antes dos pais, o poder de influência para arrastar o resto da família varia de 2% a 4%. Quando as mães se convertem, isso sobe de 17% para mais de 20%. Mas quando o chefe da família se converte, é mais de 90%. Eu, quando olho uma estatística dessa, fico pensando, não é à toa que existe uma batalha espiritual tão grande tentando gerar apatia nos homens. Né? Às vezes a gente acha que reunião de oração é coisa para as mulheres que não estão trabalhando pesado como a gente. Né? A gente inventa um monte de coisa na nossa cabeça para ser omisso em relação àquela área que deveria ser a primeira área do nosso governo na casa, que é justamente a vida espiritual. Paulo também falou para o carcereiro de Filipos, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Né? Agora, normalmente, quando um homem que governa a sua casa tem o devido posicionamento, ele tem um poder de influência que não é só natural. Né? Porque se você for pensar em termos de persuasão, às vezes as mães conseguem ser melhor nisso com os filhos, principalmente dependendo da idade, do que os pais. Né? Mas quando você pensa em termos de autoridade espiritual, a conversa muda.
Só que muitas vezes a gente está tentando abraçar uma parte do texto bíblico e querer se caber só no que é natural, mas acabamos nos tornando completamente omissos naquilo que é espiritual. Então nós vamos ter que aprender a desenvolver algumas coisas. Porque é o seguinte, eu tenho que ser cabeça da minha casa, da minha esposa e dos meus filhos, na mesma proporção que eu me submeto ao meu cabeça, que é Cristo. E alguns de nós estamos com a vida de submissão a ele bem fraquinha. Mas depois tentando exercer a autoridade para baixo. E a autoridade que tentamos exercer, às vezes só barulho de lata vazia. Se você lembrar daquele centurião romano, que ele chega para Jesus pedindo, olha, meu servo está terrivelmente enfermo, eu sei que o Senhor pode curá-lo. Jesus se propõe a fazer o que a maioria lhe queria. E diz, eu vou lá na sua casa, eu vou curá-lo. Esse homem olha para Jesus e diz, eu nem sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E, na verdade, não preciso gastar nem seu tempo e locomoção. Ele olha para Jesus e diz, sou um homem sujeito à autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. Ele está dentro de uma estrutura militar. Então ele diz, eu sei o que é estar debaixo da autoridade, eu sei o que é exercer autoridade sobre outros. Ele diz, sobre os que eu tenho autoridade, assim como para quem tem autoridade sobre mim, se eu digo a um vai, ele vai, se eu digo ao outro vem, ele vem, se eu falo para o outro faz isso, ele faz. Ele olha para Jesus e diz, reconheço a autoridade, diz uma palavra. O mundo espiritual e natural vai se curvar diante da sua palavra. Jesus se admira, diz, grande é a sua fé. A Bíblia diz, naquela hora o servo foi curado. Mas o que ele está dizendo? Eu sou um homem debaixo da autoridade, sujeito à autoridade, e tenho gente debaixo. Normalmente não adianta tentar exercer a autoridade quando nós não somos submissos. Então, na cadeia de comando, né, se você pega um sargento que não se sujeita ao capitão, ele perde a voz e a autoridade que poderia ter sobre o cabo e os soldados. A mesma coisa do capitão com né, coronel e as outras patentes que nós temos aí para cima. E nós precisamos entender que no reino espiritual, quanto maior é a nossa sujeição ao nosso cabeça, Cristo, no sentido de que Ele nos governe, da gente viver em rendição a Ele, não só obedecendo aquilo que claramente está na Escritura, mas o tempo todo orando, buscando a direção de Deus para a nossa casa. Gente, eu entrei no casamento sem ter muita lição prática do que era orientar ou governar a própria casa. Né? Eu me agarrei muito àquele texto de Tiago 1, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu dizia, Deus, sabedoria é o que falta. Né? Porque eu não faço a menor ideia das extensões, das ramificações do lugar que o Senhor me colocou. Mas assim, eu quero estar tão submisso ao Senhor que eu consiga entender o que o Senhor tem para a minha casa. Né? E, apesar da limitação, por conta da oração, Deus nos poupou de muita coisa. Uma história que de vez em quando eu conto, quando falo sobre propósito, liderança do Espírito, foi quando meu filho Israel, ele ficou muito empolgado em entrar num curso técnico, era já o segundo grau, eu falo colegial, ninguém fala mais colegial hoje, era o segundo grau, como a gente chama lá no Brasil, mas era um curso de uma faculdade lá do Paraná, que ele era gratuito, mas de alta qualidade. Né? Então, assim, tinha uma espécie de vestibular, era muito concorrido. Meu filho queria tanto aquilo, ele falou, pai, eu estou disposto a me sacrificar, trabalhar, fazer o que for, mas eu preciso de um curso preparatório, eu não dou conta sozinho de encarar, passar nisso, né? Quero saber se o senhor também me apoia. Eu falei, filho, se você sacrificar, eu também sacrifico, vamos lá. E eu lembro que ele estudou assim como eu nunca tinha visto. E a gente naquela torcida, e ele passou. E o dia que ele passou, foi uma festa lá em casa. Que a gente viu que ele tinha entrado, era o que ele queria tanto, mas festa. Poucas vezes a gente comemorou tanto uma coisa. Né? E a gente literalmente fez festa. Meu filho pulava, gritava na sala, dançava. Foi um tempo. Teve um momento assim, que eu estava tão feliz de ver a família tão feliz com aquilo. E eu daqui a pouco saí de fininho, sem falar nada para ninguém, fui para o quarto. E quis ter um momento sozinho, orando, agradecendo a Deus. Falei, Senhor, eu quero te agradecer. A gente orou por isso, pediu isso, jejuou por isso, e está aí, aconteceu. Na hora que eu estava falando isso, o Espírito Santo falou assim comigo, você nunca me perguntou se era esse o plano que eu tinha para o seu filho. Eu gelei. Aquela hora que você pensa, vai dar ruim. Porque assim, é o tom de conversa que ele não parecia, ele não estava entrando na nossa festa. Ele falou assim, e você devia ter me buscado antes a respeito disso. Mas ainda não é tarde para que você tenha um posicionamento. Ele disse, se o seu filho entrar nessa escola, fazer esse curso, ele vai se perder em relação ao propósito que eu tenho para a vida dele.
E você é o guardião do destino profético dele. E cabe a você agora pará-lo. Eu voltei para aquela sala murcho, uma murcha assim, parecia um orangotango arrastando os braços. Penso, meu Deus, como é que eu faço isso? E eles ainda festejando. O Israel olha para mim, o pai, o senhor sumiu, foi para o banheiro. Eu falei, antes fosse, meu filho. Fui para o quarto orar, agradecer a Deus, a vitória. Mas ele está olhando minha cara e ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Que Deus me falou isso, isso e isso. Ele disse, se você entrar, você vai se perder no propósito, que eu sou o guardião do seu destino profético. E que eu devia ter buscado ele e ouvido isso antes. Eu quero te pedir perdão. Eu nunca parei para imaginar que tinha que orar para que curso o filho vai fazer. Nunca pensei numa coisa dessa. Mas agora que o meu cabeça falou isso, eu como cabeça dessa casa, eu preciso parar você. Você sabe que eu te amo. Enquanto eu não entendi o que Deus queria, eu te dei todo o apoio, achando que era a direção certa. Eu nunca sabotaria você. Mas nesse momento eu concordar que você faça a matrícula, eu estou sabotando o seu plano e o seu propósito. Então vai ter duas formas de você lidar com isso. Ou você confia em Deus, no seu pai, e supera mais depressa. Ou vai ser mais doloroso. E vai demorar um pouco mais para você entender. Ainda lembro até hoje da cara dele, assim, de dor. Os olhos, as lágrimas correndo. Ele falou, pai, se eu falar para você que não está doendo para caramba, ia ser mentira. Eu nunca imaginei ouvir isso no meio dessa festa. Mas eu lembro que ele olhou para mim e falou, eu sei o homem de Deus que você é. E eu sei o pai que você se esforça para ser. Eu escolho confiar em você. Eu escolho obedecer. Eu escolho esse caminho. E ele falou assim, obrigado pela sua sinceridade. Por dizer também que não ouviu, que não sabia, que tinha que ter ouvido isso antes. Então, quando eu olho ao longo da nossa história, depois Israel acabou se matriculando numa escola que foi impressionante, não só o que Deus fez na vida dele, mas através da vida dele. Alice é 3 anos mais nova, então Israel já tinha se formado, saído, ela estava estudando, e eu lembro que ela falava assim, quando chegou no 3º ano, já fazia 2 anos que Israel estava fora, ela falou, pai, o Israel virou uma lenda na escola. Para você ter ideia, os professores chamavam ele de classe em classe para pregar para todos os alunos. Foi uma coisa assim, muito interessante o que ele pôde viver. Mas a minha pergunta, e eu não quis pagar para ver, é o que teria acontecido se fosse o oposto. Então, assim, há muitas coisas que a gente não sabe. Então, Ló, na hora de separar de Abraão, Abraão fala, escolhe o que você quer, filho, eu fico com a sobra. Porque quem confia em Deus, sabe que ele vai prosperar pelo propósito, não pela oportunidade. Então, ele falou, vai você, o que sobrar eu pego, aí tá bom. O Ló olha as campinas bem regadas de Sodoma e Gomorra. O que ele não sabe, porque ele não tem informação privilegiada, é que Deus vai destruir aquilo tudo em pouco tempo. Então, assim, se nós tentarmos escolher, por melhor que seja sua capacidade, seja para a vida profissional, familiar, existem inúmeros desdobramentos de coisas que vão acontecer que nós não sabemos. Então, a gente precisa estar num lugar de sintonia, buscando a Deus pela nossa casa. Então, assim, eu falei que os presbíteros são o governo da igreja, mas olha só Atos capítulo 13. Atos 13 é o que vai dar início ao maior movimento missionário da história da igreja. E a Bíblia diz assim, no verso 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, olha o que a Bíblia fala desse time. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Essa turma tira ali um tempo para jejuar. A Bíblia não menciona nenhum problema, diz que eles vão adorar, ministrar o Senhor, estão orando, buscando a direção de Deus. E quando nós nos sujeitamos ao nosso cabeça, não importa se a gente vai falar de Cristo diretamente sujeito ao Pai, mas quando nos sujeitamos a Deus, nós vamos poder trazer o governo dele para a igreja. E o mesmo vale para a nossa casa. Então, eu comecei a entender desde cedo que eu tinha que orar pela minha família. Por exemplo, quando Deus estabelece o homem lá no jardim do Éden, antes de criar a mulher, Deus deu 2 ordenanças ao homem. Você lembra quais são? Uma delas, trabalho. Deus mandou o homem cultivar a terra. E por que antes da mulher Deus deu trabalho? Porque sabia o quanto ia custar sustentar essas donas. Brincadeira à parte. Deus não está muito errado também, não. Até podemos dizer que tem base bíblica, poxa. Mas a Bíblia diz que Deus estabeleceu o homem no jardim para o lavrar e o guardar.
Esse o guardar é o ponto. A gente só tem Adão de ser humano e mais ninguém. Mesmo depois que Deus vai criar Eva, nem sogra ou abençoado tinha. Não estou dizendo que era abençoado porque não tinha sogra, só estou dizendo que não tinha mais ninguém. Então, assim, guardar o jardim de quem? Deus já estava nas entrelinhas dizendo, o inimigo vai entrar, vai tentar sabotar, e você é responsável por proteger o que eu estou te confiando. Ao mesmo tempo em que ele diz, eu também te coloco como responsável por prover. Então, a gente sabe que a Bíblia coloca sobre o homem o peso principal do provedor, como responsabilidade, né? Se sua esposa tem a capacidade de te ajudar e trazer renda essa pular, aleluia, glória a Deus, não existe nenhum problema com isso. O problema era você querer que ela fizesse isso para você ficar em casa, né? Mas quando nós olhamos, junto com a responsabilidade do provedor, Deus já está dizendo, eu quero que você seja protetor. E o protetor não era só saindo da pé do ouvido de alguém que talvez olhou diferente para a sua mulher, né? O ser protetor ali era primariamente o quê? Bloqueie qualquer tentativa de infiltração do inimigo. E nós precisamos entender a importância de estar nesse lugar. Eu fico olhando ao longo da caminhada minha, né, olhando para a minha própria família, e eu vejo assim, como esse lugar de estar lá diariamente aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso te entender, eu preciso compreender, mesmo que a coisa não seja clara, eu preciso que o Senhor vá à frente. Se eu não tiver a capacidade de te ouvir, que o Senhor vá abrindo ou fechando as portas, porque a Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, né? Mas que o teu plano prevaleça, que tua vontade, uma vida de oração. Eu lembro quando Kelly estava grávida do Israel, que é o nosso primeiro filho, estava chegando a época do parto, eu já orava pela minha esposa, casamento e os filhos, quando era solteiro. Depois casei, orava pela minha esposa e o casamento todo dia. Orava pelos filhos antes da minha esposa engravidar, mas em cada gravidez, diariamente, a gente orava. Eu punha as mãos na barriga, eu abençoava, eu profetizava. Não vou dizer que faltou oração, mas quando estava chegando o parto, e eu estava orando especificamente pelo parto, um dia o Espírito Santo fala comigo, ore e jejua, porque você vai enfrentar uma batalha gigantesca por ocasião do parto. E aquilo veio com tanta clareza. E eu lembro que na época era assim, tinha um relacionamento intenso com a comida, vamos dizer. Mas eu lembro que debaixo do susto, do impacto daquilo, eu jejuei 6 dias. Fiquei orando só por isso. No 6º dia, de repente eu tive um testemunho de vitória. Era uma sensação, rompi, cheguei lá, né? Uma sensação, essa batalha foi ganha. E meu filho hoje só está vivo por um milagre de Deus. Eu achava, quando tive aquele testemunho de vitória, que eu não ia ter o problema. Hoje eu entendo Deus estar dizendo, o problema vai vir, mas a vitória sobre o problema está garantida. Né? O médico que não era crente chamava meu filho de menino milagre, mandou um monte de paciente para a igreja, dizer, aquele povo entende fé e oração, porque o que eu vi aquele dia, ele falou, olha, não tem explicação, né? Tecnicamente, seu filho ficou 1h15 sem respirar. Não tinha como ter nascido vivo, não tinha como não ter lesão, né? Não tinha, ele falou, eu não tenho explicação para nada disso. Ele chamava Israel do menino milagre. Mas nós começamos a ver inúmeras intervenções de Deus que elas não aconteceram por acaso. Ultimamente, Deus começou a chamar a minha atenção e dizer, olha para o lugar que consciente ou inconsciente você foi frequentar, de sujeição à minha autoridade, para poder trazer o governo correto sobre a sua casa. Né? Então, assim, eu tomei uma decisão, e não é que eu não quero que minha mulher seja mais crente do que é, ou que meus filhos sejam mais crentes do que são, mas eu falei, Deus, no que depender de mim, eu tenho que ser o mais crente dessa casa, eu tenho que ser o exemplo. Então, assim, eu tenho que orar mais, eu tenho que mergulhar mais na palavra, eu tenho que entrar nesse lugar de intercessão, de batalha espiritual, de jejum, como nenhum. Porque assim, se eu sou aquele que vai responder ao Senhor por toda a casa, por mais que eu os ensine a me acompanhar no processo, eu não posso esperar que nenhum deles assuma uma fatia da coisa para eu terceirizar e dizer, olha, vai e carrega você aquilo que é minha responsabilidade. Eu tenho sentido hoje a necessidade de chamar, né, a atenção dos irmãos para que eles consigam entender isso. Existem várias menções bíblicas que você pode explorar. Por exemplo, Gênesis 25, 21. A Bíblia diz que quando Isaac se casa com Rebeca, sua esposa, descobre que a mulher dele é a semelhança da mãe, ironicamente,
porque o menino cresce debaixo de uma promessa que foi dada ao pai, né, de que a descendência se multiplicaria. Ironicamente, a mulher de Isaac era estéril, não podia ter filhos. Gênesis 25, 20 diz que, 21, diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu sua voz. Rebeca finalmente engravida, dá à luz gêmeos, que você conhece a história, são Esaú e Jacó. A conta que a gente não para fazer é que Isaac casou, diz a Bíblia, com 40 anos. Orou insistentemente ao Senhor. E Deus ouviu. Quando tem um relato rápido assim, parece que orou num dia, o filho nasceu do outro, que não precisou nem 9 meses de gravidez. A Bíblia diz, Isaac era da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os filhos. 20 anos brigando pelo cumprimento de uma promessa. Sabe, às vezes nós estamos assim, apenas esperando passivamente que Deus faça alguma coisa, enquanto Ele parece estar nos olhando, dizendo, e eu estou esperando que vocês também façam alguma coisa. Né? Você olha, por exemplo, para o livro de Jó, capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. Interessante que, às vezes, ele orava, fazia sacrifício, dizendo, vai que eles tenham pecado, nem sabia. Mas ele estava o tempo todo intercedendo pela sua casa. Segundo Samuel 6,20, diz que quando Davi, depois de trazer a arca, né, entra não apenas em Jerusalém, ele vai para a sua casa para abençoar a família. Tem um momento formal de abençoar a própria casa. Esdras, capítulo 8, verso 21, fala de uma convocação para o jejum. Para que quando eles saíssem de viagem, eles pudessem ter proteção sobre as esposas e os filhos que iriam acompanhá-los. Né? Então, assim, minha pergunta a você, como cabeça, você tem jejuado pela proteção da sua casa? Não digo só proteção física. Nós vivemos num mundo que exerce uma pressão sobre nossos filhos maior do que a gente pode imaginar ou mensurar. Num ambiente que nós não temos controle. Quando eles estão na escola, quando estão com certos amigos. Né? Então, assim, se você me perguntar relacionamento, né, com meu pai, quando era criança, meu pai não era muito bom para sentar, conversar e dialogar. Até porque ele não tinha referência. Meu avô paterno, o pai dele, suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Cresceu numa família disfuncional. Não tinha. Né? Mas se teve uma área que meu pai compensou, que ele não sabia dar na relação pessoal, foi oração. O velhinho orava pelos filhos, mas orava com força todo dia. Né? Isso fez toda a diferença. Porque, assim, todos os filhos tentaram desviar. Nós tentamos, mas não demos conta. Porque a briga era pesada. Chegou uma época que era tão claro para nós as intervenções de oração. Eu lembro que aos 15 anos de idade, quando fui cheio do Espírito Santo, o Paulo estava com 13. Né? Então, assim, aos 15 eu entrei no auge da espiritualidade e o Paulo tinha entrado no auge da rebeldia. E às vezes eu via ele conversando com os amigos, as coisas que ia aprontar, até com um código no telefone a gente já percebia. Eu lembro de um dia que eu falei, sério que vocês vão mesmo fazer isso? Eu lembro da cara de desespero dele, parecia que tinha visto um fantasma. Você não vai orar, você não vai orar. Porque a gente já tinha aquela consciência, os crentes da família orar vai estragar tudo. Porque o negócio estava errado, gente. Não, eu posso te contar um monte de história. Né? Eu lembro de um dia assim que na minha cabeça eu cansei de ser crente, falei, eu tenho que provar, experimentar alguma coisa e vamos começar de algo leve, que não seja nem muito pecado, nem muito perigoso. Então, assim, eu sou da era onde o povo ainda, da época onde o povo ainda cheirava lança-perfume. Né? Então, eu lembro de um dia, os caras, vamos cheirar. Eu falei, esse negócio é tranquilo, vamos lá. Né? Gente, eu pegava o lenço de todo mundo que cheirava até cair, aquilo para mim parecia água, não fazia diferença, eu fiquei sem entender, foi nada, eu trocava, o cara tinha efeito nele, o que não tinha comigo, o dele que teve efeito nele não tinha em mim, eu fiquei pensando, o negócio é comigo. Eu lembro quando cheguei em casa, abri a porta, fui entrar já mais de mansinho, que era tarde, fui encostar a porta achando que não fiz barulho nenhum, eu ouço a voz da minha mãe. Eu estava orando por você. Deus colocou no meu coração que o diabo ia tentar te puxar para o caminho das drogas. Mas eu me coloquei diante de você. Pensei, coincidência. Passou um tempo, eu criei coragem, falei, já que não deu lança-perfume, quem sabe eu consigo a sorte dando um tapa na macaca. Era gíria de antigamente para fumar o baseado. Aí um dia eu criei coragem, sentei numa roda que os caras... A turma tinha grana, às vezes dividiam baseado.
Aí eu sentei na roda, falei, pelo menos vou dar uma puxada para saber como é, mas não queria que ninguém soubesse que era a primeira vez, aquela coisa de adolescente, de aceitação. Então sentei do lado do cara, o negócio é rodar anti-horário, sentei do lado do cara que até então era o último, que era o fumeiro profissional da roda. Falei, o que ele fizer eu imito. Na hora que ele pegou o baseado, fiquei olhando o jeito que pegou, que ia puxar, acho que eu olhei tanto, que ele olhou para mim e disse, está olhando o quê? Aí eu olhei para ele e falei, o quê? Que o quê? Aí nós começamos a discutir, brigamos, e eu, para não apanhar, porque ele era maior do que eu, vazei da roda antes de pegar no baseado. Quando cheguei em casa, dona Zeni, estava orando por você. Deus me disse que o diabo ia tentar te arrastar para o caminho das drogas, mas eu sei do seu chamado, do plano de Deus na sua vida. Eu já comecei a pensar, não está parecendo mais coincidência. Aí quando eu fui tentar a terceira, que as duas não deu certo, eram uns colegas que decidiram tomar chá de cogumelo. Os caras falaram, fica doido mesmo. Tem um que ficou doido 3 dias, tem um que está doido até hoje, nunca mais voltou. Mas se quer entrar, tem que ter coragem, porque o bagulho é forte. Beleza, vamos lá. Alguém aquele dia pegou os cogumelos errados, deu diarreia em todo mundo, ninguém ficou doido. Você tem ideia, chegou uma época que os caras diziam que eu era pé frio. Mas dizia assim, ó, não deixa o Luciano não, que o dia que ele tenta com a gente dá tudo errado. Né? Chegava em casa, mesma conversa, dona Zeni. Estava orando por você. Chega uma hora você diz, cara, isso não é coincidência. Né? Então, assim, eu ajudei meus pais a carregar a carga do Paulo, que era a ovelha negra da família, gente. É importante dizer isso aqui. Mas nós precisamos aprender a proteger nossas casas. Né? Começando de uma vida de oração, entrando nesse lugar, dizer, eu vou ser o cabeça do lar, vou trazer a palavra de Deus para o lar, a palavra ensino, né? Porque você pega Deuteronômio, né? Gente, eu louvo a Deus, minha esposa é pedagoga, ama criança, sempre trabalhou no Ministério Infantil, né? O que ela ensinou de Bíblia para as crianças, história bíblica, eu não posso te descrever, mas eu tomei a decisão, ela não vai fazer isso sozinha. Né? Por mais que ela tenha talvez mais habilidade do que eu quero que meus filhos cresçam aprendendo Bíblia também com o pai, e não só quando estiver na igreja, nós temos que ter as nossas conversas. Então assim, a gente tem que intencionalmente tocar os nossos filhos, e o livro de Deuteronômio fala para os pais, não para as mães. Você vai falar da palavra em casa, ao levantar, à noite ao deitar, andando pelo caminho, quando estiver do lado de fora. Então assim, é nossa responsabilidade. E às vezes nós estamos brigando para ter voz, ser cabeça assim, em certas decisões, que não quer dizer que isso também não deva estar alinhado, né? Mas nós estamos brigando por algo muito menor e menos sublime do que a grande responsabilidade que a gente tinha que exercer sem briga, era só entrar nesse lugar. Eu vejo muito homem hoje em dia reclamando, dizendo, pastor, temos que fazer uma campanha e orar para ter um movimento de Deus que pare a Geza, que agora ninguém fala mais Jezabel, a Geza, né? Que é as mulheres controladoras, como você vê lá na Bíblia. Mas eu tive que começar a responder para uns, eu dizer, filho, só tem Jezabel onde tem Acabe. Só tem mulher que assume a rédea onde tem uma banana. Desculpa a declaração. E não estou falando no sentido de bater o pé e a voz obrigar. Estou falando de posicionamento firme. Né? Porque assim, se de fato nossas casas perceberem que nós temos um compromisso forte com o governo, a coisa muda. Né? Eu lembro de situações que eu tomei decisões, e minha esposa, antes de contestar para dizer que pensava diferente, ela dizia, é uma palavra de Deus? Se eu falasse parava ali. Mas se eu falasse não, isso aqui sou eu mesmo. Foi, então posso dar uma sugestão? Claro, meu amor. Você olhou por esse ângulo? Não, não olhei. Né? Pensou nisso? Não, não pensei. O que você acha? Eu falei, agora que você falou, estou bem convencido. Mas vamos nós dois orar sobre o assunto? Vamos dar tempo para Deus sinalizar se ele tem algo diferente ou não, senão nós vamos nisso, nós vamos no consenso. Só que antes de casar com a minha esposa, eu falei com ela. Né? Eu falei, olha, eu vou responder um dia a Deus por todas as decisões da casa. Entendo que ele me colocou como cabeça. Você é um ajudador em tudo, até na tomada de decisões, eu sempre ouvi você. Falei, mas eu quero que você saiba que se não houver acordo, se não houver consenso, o consenso sou eu. E se isso for muito para você digerir, é melhor a gente não se casar. Porque essa é a consciência que eu tenho de Deus, de como governar essa casa. Eu nunca vou te desrespeitar, eu nunca vou te manipular, eu nunca vou ser autoritário com você. Mas se não houver consenso, quem vai responder diante de Deus sou eu. Né? Então você precisa
avaliar onde é que você vai amarrar seu jegue, se vale a pena, se você consegue ter confiança. Mas ela dizia, pela sua dedicação em ouvir o seu cabeça, eu consigo confiar em você como meu cabeça. Ela disse, se não houvesse essa sua dedicação em ouvir o seu cabeça, né, porque às vezes nós estamos querendo exercer um nível de governo sobre a família que não tem a recíproca na nossa submissão ao nosso governo. Mas quando a gente tem isso, a gente consegue influência sobre eles e consegue um nível de influência no plano espiritual igualmente diferenciado, né? Então, isso vale para tudo, né? Vale para cobertura de oração, vale para intercessão, mas vale para encaminhar os filhos. Quando Manoel, o pai de Sansão, fica sabendo que o anjo apareceu para a esposa, dizendo que ela tem um filho, a mulher não podia ter filhos, e o anjo disse que ele ia ser nazireu desde o nascimento, ele entende que tem um plano. Ele vai e fala para a mulher, olha, se o camarada aparecer de novo aí, o anjo, eu quero falar com ele, né? Porque eu quero que ele nos diga como criar essa criança. Pensa na oração que Deus ouve. O anjo volta para falar com Manoá e diz para ele, eu vou dizer como que vocês têm que criar os filhos. De alguma forma isso me inspirou, né, para buscar aquilo que Deus tem. Eu e você somos falhos, somos imperfeitos, seguramente nós vamos errar. Alguém já me perguntou, alguém não, muita gente já me perguntou em vários momentos, pastor, o senhor tem medo de errar? Eu digo, errar onde? Em tudo. Errar como líder espiritual, como líder da sua casa. Eu falei, olha, eu tenho certeza que eu vou errar. O que eu estou tentando fazer, ultimamente, só errar erro novo. Aqueles que a gente aprendeu, não repetir mais, né? Mas na minha imperfeição, eu tenho certeza que eu posso errar. Agora, eu tenho buscado a Deus para tentar antecipar. E quando eu percebo, lá no caso do meu filho, que estava para fazer a matrícula, que eu comi bola antes, como a gente pode fazer para remediar, né, ou consertar determinadas situações, mas, na verdade, eu não tenho medo dessa posição, mas eu sinto que isso deveria trazer aquele friozinho de responsabilidade na barriga, né, e nos fazer estar o tempo todo orando, buscando o que é que Deus tem, né, orando pelos desdobramentos dele. Assim, como conseguir entender o que é que Deus tem para a vida dos filhos, para que a gente possa encaminhá-los. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Uma flecha é para ser atirada, ou seja, não estão criando os filhos para eles viver com a gente para sempre, né? Não significa que não pode ter proximidade relacional depois, mas eles vão viver a vida deles, assim como um dia nós deixamos nossos pais para viver a nossa vida. Mas a Bíblia não fala só de liberar. A flecha é algo que é lançada. E quem lançava, o arqueiro, o valente, o guerreiro, era o pai, né? E interessante que a Bíblia usa uma alegoria que a gente não para pensar. Mas naquela época, a maior parte dos combates era mano a mano, gente. Era espada, era lança, eram armas de combate de proximidade. Flecha visava alvos distantes. O que me faz acreditar que nós temos que pensar grande para os nossos filhos, né? Ousar, sonhar, orar, buscar, trabalhar para que determinadas coisas possam acontecer. Então, assim, se eu fico pensando, se a maioria de nós entrar nesse lugar de realmente ser cabeça para casa, como deveria, vamos deixar de lado o resto que às vezes está gerando discussão entre você e sua esposa, e ela começar a ver em você, o homem de Deus sujeito ao cabeça. É muito difícil ela não conseguir entrar no lugar de confiança para que você seja a cabeça em todas as outras áreas do lar. E às vezes a gente está tentando disputar no grito uma autoridade que deveria ser conquistada, né? Conquistada pela forma como nós vivemos. Então, eu não estou aqui insinuando que você não faz isso. Eu sei que para todos nós, inclusive para mim, tem espaço para melhorar, né? Esses dias alguém perguntou, pastor, eu tenho a impressão que o senhor jejua mais hoje do que no início. Eu falei, você não tem impressão, você está certo, né? Esses dias alguém falou, cara, depois de tantos anos lendo a Bíblia, você ainda precisa disso? Eu falei, é claro, nós não estamos só atrás de informação. Eu preciso de alimento, eu preciso ser tratado por Deus, trabalhado por Deus, né? E tudo aquilo que eu fico olhando, quando eu falo desse meu lugar como cabeça, não apenas de uma igreja, de um ministério, mas falando aqui o contexto que eu quero aplicar para vocês da própria família, eu penso, cara, eu tenho que continuar crescendo. Tem espaço para todo mundo crescer mais, melhorar e avançar, né? Mas existe algo, quando nós entramos nesse lugar, né, que vai fazer toda a diferença, né? Eu percebo pais, vamos falar lá do que acontece no Brasil, porque aqui não deve ser assim. Quarta-feira à noite,
10 da noite, horário que alguns dizem que não dá para ir reunião de semana, porque trabalha muito, apertado, o cara está lá no estádio, esperando terminar o primeiro tempo do jogo, debaixo de chuva e frio, pagando caro, para ver uma miséria de um time que só perde. Então não tem sacrifício que é medido. E às vezes levando o filho junto, obrigando o filho a ficar debaixo da maldição hereditária e torcer para o mesmo time, que na época que o pai era criança era bom, mas agora já não dá alegria nenhuma. Aí está lá empolgado. Aí chega o domingo, na hora de ir para a igreja, o pai diz, estou cansado. Você acha que o filho não conecta os pontos? Para aquilo, para ver aquela desgraça daquele time, o senhor não está cansado. Mas para as coisas de Deus está. É só uma questão de tempo, gente. Aí depois, eu vejo muito pai dizendo assim, mas meu filho não está interessado em Deus. A maioria dos que me falam isso, eu pergunto, e você está? Ou você só está preocupado com ele? Porque se você estiver muito interessado, você vai empolgar o coração dele. Eu lembro de uma pessoa viu nosso filho prostrado no culto, na hora da adoração, e eles perguntaram para Kelly, como é que vocês conseguiram ensinar isso? Ele falou, a gente nunca ensinou isso, não intencionalmente. A gente sempre fez. Então, assim, é inevitável que nesse ambiente haja uma influência. Agora, se ele começar a olhar e achar o discurso meio hipócrita, aí vai ser difícil você manter um coração nos seus filhos aquecido para Jesus. Né? Então, assim, a responsabilidade é nossa, gente. Nós temos que puxar essa carga. Né? Então, assim, não importa do que a gente vai falar, buscar a Deus, servir nossa casa, né? Movimentar o avanço do reino de Deus, né? A igreja. Assim, se tem algo que eu tenho orado ultimamente, é por um grande despertamento no meio dos homens. Né? Para que a gente seja aquela turma que diz, quem vai puxar essa fila sou eu, quem vai liderar essa casa sou eu. Né? Mas começando acima, quanto tempo eu tinha mesmo? O problema é que eu não sei nem que hora eu comecei. Eu já estou terminando. Eu estou que nem o piloto do avião diz, entramos em procedimento de descida. Tem hora que leva uns 20 minutos. Mas, olhando para as Escrituras, a gente percebe, desde o Antigo Testamento, havia essa coisa de reunir toda a família, por exemplo, para culto, 2 Crônicas 23, Neemias 12, 43. Mas, por exemplo, no livro de Atos, a gente também tem algumas narrativas interessantes. E essa eu queria ler com vocês. Atos, capítulo 21, verso 5. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, observe a palavra todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Eles vão ter um momento de oração antes de despedir os apóstolos. A Bíblia diz, todos, com mulher e filhos, foram para a reunião de oração, botar o joelho no chão na praia. Eu fico imaginando se a gente conseguiria reproduzir uma cena dessa hoje. Tem um dia onde a gente dissesse, gente, vamos ali para a Cocoa, né? É mais perto aqui ou não? Vamos ali para a Cocoa, mas hoje ninguém vai para nadar, ninguém vai para pegar o mar, nós só vamos para ter a reunião de oração. Todo mundo vai botar o joelho no chão, nós como famílias vamos orar juntos. Né? Será que a gente teria esse poder de atração e de mobilização? Né? Mas essa era a realidade da igreja. Muitas vezes, você lê o relato do livro de Atos dos Apóstolos, você não tem informações sozinhas ali, porque você não tem descrições detalhadas de tudo que acontecia. Mas às vezes você pega outras porções das Escrituras, como Paulo em 1 Coríntios 9, ele pergunta, será que só eu e Barnabé não temos o direito de nos fazer acompanhar de uma esposa crente? Ele diz, só os apóstolos e os irmãos do Senhor é que podem? Né? Quando ele faz essa pergunta, ele está deixando evidente o que é nos fazer acompanhar. Ele não está falando do dia a dia, simplesmente o fato de estar ou não estar casado, mas que havia um nível de envolvimento dessas mulheres com eles no ministério. Então, não eram pessoas que estavam tentando seguir e acompanhar o ritmo das mulheres. A Bíblia mostra as mulheres tentando se adequar ao ritmo desses homens, porque eles puxavam a fila. Né? E quando você vai juntando essas peças, você diz, cara, a gente tem que dar mais atenção a isso. E quem vai colher é a gente. Né? Eu não tenho conhecido lugar nenhum
Homens que realmente entram no lugar profundo em Deus, que não vão impactar profundamente a sua casa, além de viver algo extraordinário em Deus. Então, meu desafio a você é governo do lar, pode construir um funcionamento melhor desse governo na sua casa, mas deixando de lado hoje toda a questão natural, que em algum outro momento merece assunto e conversa, né? O meu chamado é para que você realmente entre diferenciadamente nesse lugar espiritual, né? Você vê a negligência na criação dos filhos, da parte de Eli, né? O dano que trouxe. Davi era um homem de Deus profundo, mas que de alguma forma não conseguiu despejar isso na vida dos filhos. A Bíblia fala de Aminon, por exemplo, que tentou tomar o trono do pai, cria um transtorno, uma bagunça familiar. A Bíblia diz que nunca seu pai o havia contrariado. Pensa no filho mimado, cresceu sem limites, não foi disciplinado, não foi confrontado, não foi ensinado no temor de Deus. Todo mundo sabia de uma palavra dada por Deus, né, a Davi a respeito de quem era o filho que assumiria o trono. Aquele menino não se rebelou só contra o pai, rebelou contra uma declaração profética específica, né? Então, assim, é possível alguém ser muito intenso em Deus, mas desconectado na hora de governar, de despejar, né? E a gente tem que lutar para que as coisas não sejam dessa forma. Eu gosto muito de uma frase que o pai do pastor Abe Uber, Melvin, ele falava. Ele dizia: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua casa. Mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a casa e perdeu o mundo. Quer dizer, eu quero com a minha casa ganhar o mundo. E sabe, na época soava para alguns poético, ousado demais. Esse homem partiu para a glória, todos os 5 filhos estavam servindo a Deus no ministério. Todos os netos nesse momento estão servindo a Deus. E já temos bisnetos dele que estão servindo a Deus. Uma das igrejas que o filho mais velho, que foi o primeiro a partir para a glória, né, iniciou em Santarém. A partir dessa igreja houve um movimento, uma mobilização, e hoje só lá na região dos ribeirinhos do Amazonas eles plantaram mais de 700 igrejas, né? Hoje, quando você olha tudo que esse ministério está vivendo, diz, um homem disse: eu quero ganhar minha casa, mas eu quero usar minha casa para ganhar o mundo, né? Eu nem quero ganhar o mundo perdendo minha casa, nem quero ganhar minha casa sem fazer diferença. Dá para ter essas coisas juntos. Eu não sei você, mas isso me empolga, né? Isso me inspira. Eu quero correr nessa direção, e o que puder, eu quero tentar te ajudar, né? Nós não podemos negligenciar o nosso lugar. Usar a expressão que Deus nos ajude parece terceirizar. No que depender dele, Ele quer ajudar. Na verdade, nesse momento, acho que Deus está olhando para nós dizendo: me ajude. Eu lembro de um filme que eu vi há muito tempo atrás. Era a época do videocassete. Jerry Maguire, A Grande Virada. Era do mundo dos esportes. Tem uma hora que o agente de esporte olha para o cara e diz: me ajuda a ajudar você. Né? O cara está implorando assim: me ajuda a te ajudar, porque você não está facilitando. Né? Eu não lembro mais nada do filme, eu lembro daquela frase. Porque naquele momento eu pensei, às vezes é Deus olhando para nós. Ele diz: me ajuda a ajudar você. Né? Porque, gente, se depender só da vontade de Deus, do que Ele quer para mim e para você, é lógico que tudo está muito melhor. Mas nós vamos ter que cooperar um pouquinho mais com Ele. E ao fazer, nós vamos provar mais do que Ele tem. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.